Olá, bem-vindos ao Fala Sério. Obrigada pela sua companhia. Mais um episódio hoje. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigada para Supermercado Lopes, Botequim Bar e Restaurante, OctaShield, Segurança da Informação, Instituto de Yoga Alquimia e o Well Shoes. Muito obrigada. E as nossas parceiras, Adore Store e hoje Bela Bijux, que está colocando os nossos acessórios lindos aqui. Muito obrigada. E eu tenho um episódio muito interessante hoje para vocês, que é algo de extrema importância. Alguém está vindo para construir uma nova versão. E eu vou contar para vocês quem ela é. Ela é cristã, esposa, mãe. Ela ministra grupos de mulheres, ela é mentora de mulheres. E eu vou deixar que ela fale um pouquinho mais pra gente. Então, fala sério, Raquel Sarmento. Seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande para mim estar aqui, aceitar esse convite. E eu sei que será um momento muito especial de troca, de aprendizado. Claro que vai ser. E que nós vamos levar adiante essa mulher cristã que Deus espera que sejamos. E eu espero ajudar a construir essa melhor versão em outras mulheres. Assim como existiu uma construção em mim, uma dedicação para isso. Raquel, filha de pastor, né? Filha de pastor. Nasceu num berço cristão? Sim. Passou uma vida vivendo a palavra? Uma vida vivendo a palavra. Para a glória de Deus, eu nunca saí deste caminho. E me conta um pouquinho. Como é que foi a sua vida enquanto filha de pastor? Como é que você tinha que se comportar? Como é que ensinavam você? Como é que as pessoas te recebiam? Como é que era filha de pastor? Não é fácil estar nessa posição como filha de pastor. As pessoas exigem de você e te colocam no lugar que você tem que responder a elas para que você seja aceita, né? Hoje já mudou muito esse conceito, mas meus pais se casaram muito novos. E, enfim, eles não tinham tanto essa habilidade de trazer essa questão e esse cuidado, né? Então, eles exigiam também da gente, para que a gente correspondesse. Mas, assim, é você estar ali, estar dentro da igreja e o principal, você ter a sua própria experiência com Cristo. Você tem mais irmãos? Tenho, nós somos em 4 irmãos, 3 meninas e 1 menino. Com eles também? Foi tudo dessa forma? Com eles também. Eu acredito que a maioria dos filhos de pastores da minha época vivem isso. Viveram isso. Mas graças a Deus que para nós, por mais difícil que tenha sido, nós tivemos as nossas experiências com Cristo. Então, assim, sempre a oração do meu pai e da minha mãe foi essa. Que os meus filhos te conheçam, a Deus. Que eles tenham as suas próprias experiências. Porque você viver da experiência do outro é uma coisa. Agora, quando você experimenta, aí não tem como você abandonar o caminho ou abandonar Jesus. Ele, de fato, é tudo que nós temos. Essa exigência toda que é ser filha de pastor e viver dentro de uma igreja, isso te construiu com tranquilidade ou criou dores em você? Criou algumas dores. Criaram dores, sim. Porque quando a gente é criança, a gente não tem maturidade de lidar. Então, criaram algumas dores e por isso que foi necessário uma construção da minha melhor versão, entendendo quem eu sou em Cristo. E o que você fez com essas dores? Não foi fácil mesmo. Elas se intensificaram nos últimos tempos, desde meados do final de... acredito que mais para o final de 2022, onde algumas questões Deus nos permitiu passar enquanto casal, fechamento de ciclos, e aí veio de uma forma que cada vez foi ficando mais difícil. Eu perdi a minha mãe no final do ano de 2022, e aí também existe uma mudança geográfica. Então, assim, eu me senti aqui no momento sem a minha rede de apoio, sem as pessoas que eu amo e que construíram história comigo. Então, eu me senti muito sozinha nesse sentido. Eu vim e morei num apartamento aqui muito pequeno. Então, eu olhava por aquela janelinha e eu chorava muito. Eu tinha saudade dos meus. Deus recolheu a minha mãe e eu era totalmente dependente emocionalmente da minha mãe. Então, tudo eu ligava para ela. E saber que se eu ligasse, e até hoje eu tenho o número dela salvo no meu celular, eu não tenho coragem de apagar, mas eu sei que se eu ligar ela não vai me atender.
né? Então, assim, essa questão de não ter minha mãe, não ter para quem ligar, eu ter que ser forte para o meu pai, para dar força para os meus irmãos, ter que ser forte porque, né, na mudança geográfica, os meus filhos são as crianças. Então, eles precisavam de uma mãe forte, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, nós vamos nos adaptar. Então, eu precisei ser forte para os meus filhos, para o meu marido, e eu precisei ser forte. Só que quando eu estava sozinha, a dor era muito grande. Eu chorava muito. Quanto tempo faz que você veio para Mogi Guaçu? 1 ano e 3 meses. Qual o propósito dessa vinda? Na realidade, nós fechamos alguns ciclos lá e surgiram portas que Deus abriu aqui. Então, nós decidimos vir em total obediência a Deus, ao Deus que nós servimos, mesmo sem não entender muitas coisas. No meio dessa dor imensa. No meio dessa dor imensa. E aí você usou essa dor a favor de algo maior. Sim, essa dor, na realidade, ela se agravou aqui, né? Porque aí da eu não tinha ninguém para distância, chorar, não eu tinha que tinha ser ninguém. forte, uma mudança geográfica, eu nunca imaginei sair da minha cidade. Então aqui... Qual é a cidade? Rio Claro. Então aqui ela se agravou. E aqui eu entrei num momento que, de verdade, Jace, eu achei que eu ia entrar em depressão. Eu chorava todos os dias, não na frente dos meus filhos, não na frente do meu marido, porque eu tentava ser forte, mas quando eles iam para a escola, eu chorava muito. E dentro da igreja, como foi o seu acolhimento? Foi bem especial. Nós já conhecíamos os pastores, né? O pastor, no caso, a Gi. Pastor Jonatas. Pastor Jonatas. Vou mandar um beijo. Ele fez seminário com o meu marido. Sim. E aí nós viemos a convite da escola, da igreja. Então, assim, foi um acolhimento muito bom. Só que nesse primeiro ano, meu marido trabalhava muito. Então, nós só íamos para a igreja aos domingos. Então, foi um ano que realmente foi sabático para nós. Nós ficávamos muito em casa, principalmente eu. Entendi. Aqui eu assumi atividades que em Rio Claro eu não fazia. Então, aqui eu fui dona de casa, eu fui mãe, eu fui esposa, motorista dos filhos. Né? Mãe turista, né? Literalmente. Então, eu fazia tudo aqui em casa, comida, lavar roupa. Então, foi uma outra dinâmica que eu também não estava acostumada. Então, fui muito mais mãe, uma dinâmica esposa, mais simples. Você quer dizer que uma mais vida simples. bem mais simples. Mais simples, mais diferente do que eu fazia. Lá eu tinha rede de apoio, eu tinha toda uma estrutura. E eu acredito que Deus nos tirou para nós cuidarmos, em primeiro lugar, daquilo que tem que estar em primeiro lugar, que é a nossa família. Você teve dificuldade com a simplicidade? Não com a simplicidade, não. Mas com a mudança de dinâmica de vida, sim. Entendi. E aí, o que acontece? Eu precisei aprender a ser feliz na realidade instalada, sem criar expectativas, porque eu não sabia o que Deus tinha. Então, como você cria expectativa de algo que você não sabe, o que Deus tem? Talvez o que Deus teria é eu ser mãe e ser esposa, cuidar da minha primeira igreja. Então, sem criar expectativas, nesse 1 ano, eu aprendi, com muita dor, a ser feliz na minha realidade instalada. E nesse momento todo, você comentou que teve... Não é uma ideia, nem uma epifania, nada disso, porque é Deus quem nos dá mesmo todas as ideias. Mas você criou um curso, Sim. que hoje faz um sucesso aí enorme, e você coloca temas nesse curso partindo da dor que você sentiu. Da dor. Conta um pouquinho disso. Como que foi que nasceu esse curso, Jace? Foi no momento que realmente eu achei que eu ia entrar em depressão. Então, eu chorava muito e tendo que ser forte para os meus. E eu falei, Deus, o único que eu tenho e o lugar que eu posso, de fato, me derramar é na tua presença. Para sair dali restaurada. Então, assim, eu fui filha de pastor, sou filha de pastor e fui esposa de pastor durante 16 anos. Então, eu falava, Deus, eu sei que a vida toda eu fiz muito para ti. Eu era líder do louvor, líder do grupo de mulheres, eu sempre dei aconselhamentos, eu sempre organizei toda a igreja juntamente com meu marido, né? Então, eu fazia, mas Deus não nos chamou para fazer, mas para ser. Ser humano, ser nele. E nesse 1 ano eu falei, Deus, eu não posso entrar em depressão. Então, o que eu fiz? Eu me agarrei nele. Então, quando todos saíam para a escola, ao invés de eu chorar e lamentar a minha tristeza, eu entrava no meu quarto com a minha Bíblia, com os meus livros de devocional. Era o seu momento de guerra, né? Era o meu momento. Quarto de guerra. Isso. Eu entrava com o meu papel higiênico e a minha expressão diante de Deus é o choro. É o lugar que eu posso ser quem eu sou e colocar ali todas as minhas lágrimas.
porque eu sei que certamente Ele colherá e transformará em bênçãos. Então ali eu me derramava, eu chorava tudo que eu tinha para chorar, aquele choro doído mesmo. Eu tinha momentos no meu quarto do meu culto, de louvor, de oração, de adoração, momentos onde era eu e Deus. E eu pude conhecer a Deus tão de perto como eu nunca conheci em toda a minha vida. E foi o único para mim. E aí nesse momento eu comecei a ver, porque ser cristão é ser um pequeno Cristo na Terra. Ser cristão é Cristo acontecendo na nossa vida, enquanto a gente vive. E aí, neste lugar, diante daquele que é perfeito, que é Cristo, eu me olhava diante dele e olhava para mim, e aqui eu acredito que cabe uma frase de Spurgeon, que diz assim, olha, quando eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha do que eu sou. E nesse lugar, diante do perfeito que é Jesus, que ele deve ser o nosso parâmetro, eu olhava para mim e dizia, tem muitas áreas que eu estou distante de ser aquilo que ele espera que eu seja. Que a Bíblia me ensine, que ele espera que eu seja. E você tentou, nesse momento, pensar como é que eu faço para me aproximar do que Deus quer que eu seja? Sim, foi neste momento que eu decidi, já que eu estou num momento de dor, porque a dor nos faz crescer, a gente foge da dor, a gente procura por momentos de alegria, né? Só que a vida não é sobre a alegria, a vida é muito mais sobre a dor do que sobre as alegrias. A nossa vida, ela não pode ser linear, a nossa vida, ela é para baixo e para cima. Horas nós estamos aqui embaixo, né? Hora, ok, estamos para cima. É como se você entrar no hospital. A partir do momento que o aparelho fez pi, acabou. Então a vida é sobre isso. Só que são nos momentos aqui de baixo, de dor, que nós mais aprendemos e somos transformadas. Então foi nestes momentos, já que eu falei, puxa, Deus está me permitindo passar por momentos de dor, que seja com propósito. E o propósito, aí que está a questão, nunca é sobre nós. É sempre sobre o outro. Então eu falei, Deus, o que eu for aprender como aqui... assim? O propósito sobre o outro? Eu acho que eu não entendi. É sobre o outro, Jace. Tudo que a gente passa nessa vida, o fim não pode ser em nós mesmos. Tudo que a gente passa e que a gente cresce e amadurece, o fim é o outro. Nós podemos ser bênção para o outro. Sabe, a nossa dor é sempre com um propósito, e o propósito é alcançar o outro. A minha dor pode ser a cura de outros. E é isso que eu comecei a orar. Quando você passa a sua experiência para o outro, né? Quando você passa a sua experiência para o outro. Por isso é importante a importância de criar esse curso, de desenvolver. Sim. Nesse curso tem metodologia? Como é que você criou isso? Tem uma metodologia. Na realidade, eu cheguei num ponto que eu disse, calma, a minha dor, aquilo que Deus ali no meu quarto, no meu secreto, me mostra, existe posicionamentos a serem feitos. Só que a questão é a seguinte, quando você está neste ponto, no ponto A, e você precisa chegar no ponto B, você sabe que você precisa chegar. E não adianta a gente pegar atalhos. É ponto A, ponto B. Eu preciso sair daqui e chegar naquele ponto. Só que muitas vezes a gente não sabe como chegar. É o processo. Exato. Qual o processo? Como que eu faço para chegar lá? Era isso que eu não sabia. Eu sabia onde eu deveria chegar. Aquilo que Deus espera de mim, que é ser a imagem e semelhança de Cristo. Porque foi para isso que nós fomos criados. Para o louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Cristo. Esse foi o plano original. Só que o problema, tanto que o meu curso, o nome do curso é Construindo a Sua Melhor Versão com Deus. Por quê? É com Ele. A questão do ser humano é que ele sempre tentou tirar, desde Gênesis, Deus da equação. O ser humano sempre tentou bancar a sua vida sozinho. Porque ele tenta fazer com a força do próprio braço. Exatamente. E aí esse é o nosso erro. Esse é o erro. Nós tiramos Deus da equação, nós queremos bancar a nossa vida sozinhos e nós não damos conta. Porque a vida sem Deus é uma vida vazia. Então foi neste momento que eu pude entender que o parâmetro é Cristo. E que Cristo, o perfeito, estava muito longe. E que eu precisava de Deus. E com Ele, com a ajuda dele, eu passaria pelo processo construindo a minha melhor versão com Deus.
Só que assim, nesse momento, Jace, eu tive a minha amiga também, uma amiga minha. Eu ia te perguntar se alguém Isso. tinha te influenciado, Muito, se tinha... muito. Ela é uma amiga de anos. Na realidade, nós éramos amigos do marido dela, que hoje é o marido dela, de infância. As nossas mães eram amigas. E ela é uma terapeuta. E nesse momento de dor, ela decidiu cuidar de mim. Eu acredito que Deus envia anjos. É aquilo, Jesus é o caminho e Jesus é o destino. Então é nele, através deste caminho que nós chegamos nele, no fim, que é ele. A questão é como passar por esse caminho. Só que como ele é o caminho e destino, nesse momento que nós decidimos sair do ponto A para o ponto B, ele traz toda a provisão que nós precisamos para chegar lá. Me conta só uma coisinha, os tipos de dores que as mulheres enfrentam, vamos falar mulheres porque você é mentora de mulheres, mas todos nós, homens e mulheres, passamos por dores na vida e sofremos e aprendemos, enfim. Mas o que destrói, por exemplo, uma mulher? A estima, né? Eu acho que a falta de identidade. Falta de identidade? Quem eu sou, né? Nessa posição de filha de pastor, depois esposa de pastor, como nós falamos anteriormente, as pessoas mandam e a gente obedece. Entendi. Entende? É assim que você tem que pensar, é assim que você tem que se portar. E muitas vezes eu dizia, pera, o que eu penso sobre isso? O que a Raquel pensa sobre isso? Quem é a Raquel em Cristo? Entende? E foi nesse momento de dor que eu comecei a entender quem eu sou em Cristo. Porque eu preciso ter uma identidade firmada. Porque senão a gente sofre. Entendo. Então, se você tem uma identidade firmada, você consegue melhorar a sua estima, você consegue... Sim, você consegue perdoar, você consegue melhorar a sua autoestima, você consegue ser curada das suas feridas, você consegue liberar o perdão, você consegue ter autorresponsabilidade, entendendo que nem tudo a gente pode ficar terceirizando para Deus. Desenvolve a resiliência, né? Porque a gente, quando sofre, acaba tendo que aprender. Porque o que acontece muitas vezes, nós como cristãos, ou cristãs, aqui se estamos, né, se tem muitas mulheres aqui me ouvindo, nós terceirizamos muitas vezes para Deus. Nós espiritualizamos muitas coisas. E ok, tem a parte de Deus, mas tem a nossa autorresponsabilidade. Aquilo que é nossa parte fazer, nós precisamos fazer. E aquilo que é impossível e que é sobrenatural e é divino, ele faz. Mas aquilo que é nossa parte... E talvez esse foi o meu erro durante muito tempo. Muitas coisas eu terceirizava para Deus. Eu espiritualizava. Ai, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E nesse 1 ano... eu entendi, não, eu vou fazer, isso aqui sou eu que tenho que fazer. Ele te capacita para fazer. Ele me capacita, e aquilo que não é minha parte, aí ele faz. De uma forma lindamente sobrenatural e divina. E como é que funciona hoje para você? Se você olhar para frente, porque não faz tanto tempo que tudo começou, né? As dores começaram. Então, se a gente olhar um pouquinho para frente, já passou um tempinho, mas... você consegue já entender que você já tem uma melhor versão? Você já está nela? Sim, com certeza. Foi aí que essa minha amiga entrou. Ela chegou de perto. Ela decidiu cuidar de mim. Então, todos os dias ela me mandava mensagem, todos os dias ela me ligava. Ela é uma terapeuta cristã. Então, assim, para as mulheres que estão aqui, se quiserem, eu posso passar o contato dela. Ela é excelente naquilo que ela faz. E é minha amiga. Então, ela se interessava pela minha dor, por entender. E ela foi cuidando de mim de uma forma, assim, única, presente, sem desistir, sem argumentar, sabe? Puxa, Raquel, tá difícil. Porque é difícil construir, já se leva tempo. Requer dedicação, empenho. Nem sempre tudo sai da forma que você espera, por mais vontade que você tenha. Então, muitas vezes a gente desanima com a gente. E ela nunca fez isso. Eu olhava nela e áreas da vida dela, porque assim, a gente nunca pode se comparar enquanto pessoas. Porque enquanto pessoas, cada uma tem uma história, cada uma tem uma vivência, uma personalidade. Então, se nós nos compararmos com pessoas, nós vamos nos frustrar. Porque somos pessoas diferentes, né? Eu estava vendo uma psiquiatra famosa falando outro dia, uma coisa que eu achei super interessante. Ela disse que um dos motivos de adoecer um ser humano é a comparação. Sim. Por quê? Porque nós nunca nos comparamos quem é pior do que a gente. É sempre que alguém que a gente acha que é melhor, que a gente acha que é melhor. E hoje nas redes sociais, a gente tudo mostra o que é bonito. Tudo é maravilhoso, né? Lá. Então, assim, quando você for comparar, primeiro, não se compare enquanto pessoa. O que nós podemos fazer é comparar áreas da nossa vida que somos diferentes.
Por exemplo, um atleta que está começando, ele quer ser um atleta de pódio. Pô, o que o cara fez para chegar lá? É o ponto A para o ponto B. O que o cara fez para chegar lá? Você concorda que existiu um caminho? E toda uma dedicação, um Dedicação, treinamento, empenho, tempo. renúncia. Sim, ele abriu mão de muitas coisas para chegar Para nesse chegar lá. pódio. Então, um atleta que está começando, nessa área, ele vai falar, pô, eu quero ser igual ao cara. O que ele fez? E ele vai tentar fazer para que ele possa ser um atleta de pódio. Nas áreas da minha vida, que eu dizia assim, nossa, eu estou muito distante do que Cristo espera que eu seja, eu olhava nessa minha amiga e falava, gente, como que ela consegue? É muito diferente. Por quê? Porque é uma pessoa que eu conheço, tá? Lógico que quando eu falo que a gente passou a caminhar muito de perto, esse de perto não é de perto fisicamente, porque ela mora fora do Brasil. Ela mora no Panamá. Então não tinha como a gente andar de perto. Então, o nosso contato era WhatsApp, era chamada de vídeo, era dessa forma. Então, esse é o de perto. Só que eu sei como que funciona a vida dela, o relacionamento com os filhos, com o marido, como ela se porta. Eu sei que é de verdade, não é algo que eu estou lendo nas redes sociais e as pessoas mostram o que quer. Eu sei que é de verdade. É muitos anos de amizade. Então, eu olhava para ela já assim e falava, peraí, se ela consegue, eu também consigo. Entende? Se ela chegou lá, eu também chego. E aí eu tive a humildade de perguntar. Porque esse é um dos primeiros passos. Primeiro, a gente precisa reconhecer naquilo que a gente está distante daquilo que Cristo espera. E olharmos para nós e dizermos, está distante. Então, primeiro ponto, reconhecer. Depois que a gente reconhece, a gente precisa ter a humildade de falar, eu quero aprender. A coisa mais linda que eu acho num ser humano é ter um coração ensinável. Um coração humilde para dizer, eu quero aprender. E aí ninguém segura a gente. Então eu tive a humildade de perguntar nos mínimos detalhes. E ela teve a generosidade de me responder. Sempre que eu perguntei. Quando você começou a fazer esse curso, e as pessoas começaram a fazer o curso, e as pessoas entravam em contato te pedindo mais do que aquilo, querendo falar com você, querendo te conhecer, como é que funcionou isso? Muito, porque assim como eu, cada um tem a sua história. Né? Então, era isso que me ajudava demais quando eu conversava com a minha amiga. Eu falava, mas e nessa situação? Sabe a forma prática? Porque o curso, ele é um curso objetivo, um curso prático, de fácil entendimento, para você realmente ouvir, colocar em prática. Aulas? 9 aulas. 9 aulas em áreas específicas, tá? Então, aquilo que foi sendo transformador na minha vida e nesse 1 ano de terapia, de dedicação, de leitura, de entrega a Deus. Nesse 1 ano, Deus me deu esse curso para que eu pudesse entender, olha, então vamos lá, a tua dor vai começar a ser para ajudar o próximo, a próxima, né? Então, nesse curso, são 9 aulas que eu trago de uma forma muito prática, objetiva, aquilo que eu aprendi e que eu tive uma nova consciência para me transformar em Cristo. Só que, durante esse período, foi específico para mim. Eu precisava ser ouvida. Eu precisava que fosse para mim essa mentoria. E foi assim que aconteceu. Então, hoje, eu ministro para mulheres, né? Eu tenho projetos com mulheres. Estou falando em 2 lugares. Amanhã, inclusive, eu lanço um projeto na Mesa com Cristo, em um outro lugar. Estou na expectativa. As Como é que mulheres funciona também. essa Mesa com Cristo? A princípio, quando eu lancei, seriam 10 mulheres. Então, eu lancei nas redes sociais para fazer aquele marketing. No dia seguinte, eu falaria sobre o projeto. Mas no primeiro dia que eu lancei a arte, eu já mandei o link. Eu já postei o link, né, na minha bio. E qual não foi a minha surpresa? Que já tínhamos 19 mulheres, 20 comigo. Então, aí eu precisei fechar o formulário e nem cheguei a falar do curso nas redes sociais. Serão 6 semanas onde nós faremos devocionais com essas mulheres. E são mulheres cristãs? Já são crentes ou católicas? Não, ou já não são mulheres necessariamente. que... Não? No estúdio que eu falo, às terças-feiras, inclusive fui ontem, nós temos ali mulheres cristãs, mulheres católicas. A ideia é falarmos de Cristo, da verdade que é Cristo, do Evangelho. A obra de tocar, de transformar e de mudar as mulheres que estão à mesa, inclusive eu, é com o nosso Pai. É Ele que faz.
Então, o que a gente precisa é anunciar e pregar o evangelho e a verdade. A obra vem através do Espírito Santo. E tudo é debaixo de oração, de busca, e o Espírito Santo vai encaminhando de uma forma sobrenatural. O que ele tem feito às terças-feiras, as mulheres que estão aqui me assistindo, elas podem confirmar, tem sido lindo a forma que a presença de Deus tem nos visitado. Você pode comentar um item, por exemplo, de algo que o curso fala para as pessoas te ouvirem dizendo como é que eu faria para tratar isso de uma forma bem resumida, porque se a pessoa tiver interesse, ela vai entrar lá para ver. Mas fala, por exemplo, de uma coisa, por exemplo, perdão. Qual é o início para perdoar? O que fazer para perdoar? Porque não é uma tarefa fácil. Não é. Eu nunca tive dificuldade, graças a Deus por isso, mas eu entendo que tem muitas pessoas que têm. Lógico, já se num primeiro momento, eu sou aquela pessoa que fica com raiva. A gente é humano. Por mais que a gente sirva a Deus, conheça a palavra, nós somos humanos. Então, no primeiro momento... Mas o que eu faço com esse sentimento? O quê? Entende? Porque, na realidade, ele só faz mal pra mim. Às vezes a pessoa nem sabe. Sim. Ou se sabe, ela continua vivendo a vida dela. Então, a falta de perdão é tomar veneno e querer que o outro morra. Eu tô me matando. Você entende? Eu tô me matando. Então, o primeiro ponto é entender que perdão não é um sentimento. Eu não sinto de perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. E perdão é uma ordem de Jesus. E te digo mais. Tem poucas coisas que Deus não pode fazer por nós. Ele pode fazer tudo por nós. Mas uma coisa que ele não pode fazer por nós é perdoar. Aliás, ele nem pode nos perdoar quando nós não perdoamos. E é na oração do Pai Nosso que nós, muitas vezes, ao orarmos, não prestamos atenção. A oração do Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. É a oração modelo. Quando vocês orarem, orem assim. Então, se você perceber, eu já ministrei um estudo sobre a oração do Pai Nosso e dá um estudo de semanas, porque cada frase dá pra gente se aprofundar demais. Tem muita riqueza de detalhes e o nosso Deus é rico nos detalhes. E Deus é Deus de detalhes e muitas vezes a gente não se atenta para eles, só para as coisas grandes. E às vezes os segredos e as chaves estão nos detalhes. E na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, como nós oramos? Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Assim como. Do mesmo jeito que eu perdoo os meus devedores. Nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, se eu não perdoo, eu não serei perdoada. Entende? Só te cortando um minutinho. Você viu que eu deixei um macarrãozinho ali do lado pra você? Gente, tá muito chique, né? Não, você tem que comer adoçar isso. A vida, é pra adoçar, porque você tá falando de coisas que a gente precisa fazer. Nós vamos adoçar a vida. Então eu vou comer junto com você, porque o supermercado Lopes mandou pra mim. Que maravilha. Que patrocinador fofo. Gente, que câmera que eu olho? Ali, ó. Ó, tá muito cheiroso. Pra vocês. Peguei a mesma cor que você, Pode ó. mandar um pouco lá pra minha casa, ó, um brinde. Pode mandar lá pra minha casa que a gente come. Raquel, eu acho que a vida precisa ser mais leve, né? Eu adoraria me tornar uma pessoa leve. Eu tô em busca de, mas tô longe de ser, confesso. Então, quando a gente para falar das coisas de Deus... Sim. Sim. Tem todo um holofote em cima disso, uma coisa interna que você fala, meu Deus, como é que eu consigo chegar para te agradar, para te atender, Senhor? Porque não é uma tarefa fácil ser de Deus. Então, mas entenda o seguinte... Essa que é a questão. Muitas vezes a gente tenta fazer na nossa força. Sabe? Eu quero te agradar. Eu quero ser diferente. O que a gente precisa é tão mais simples. É estar na presença dele. Assim como eu estive nesse 1 ano. Por isso que eu consegui construir, Jace, a minha melhor versão. Tenho conseguido construir. Porque entendo o seguinte. Deixa eu pôr aqui para explicar para vocês o seguinte. A excelência e o nosso Cristo, nosso Jesus, que é o nosso parâmetro, a partir do momento que nós estamos nessa presença, nós entendemos que o parâmetro é ele. Porque existe a questão... Porque ele nos criou para sua imagem e semelhança. Sim. Então existe a questão, qual é a melhor versão? Porque para cada um pode ser uma versão. Coisa diferente. Entende? Mas o que eu estou falando aqui sobre a melhor versão é Cristo. Ele é o perfeito.
E a Bíblia me ensina como ser cada dia mais parecida com Cristo. Agora, qual é o X da questão? Muitas vezes a gente faz força para isso. E na realidade, a questão é, anda na minha presença e ser perfeito. Mas a gente não consegue. Andar na presença dele nos torna. A gente não consegue. Por isso que tem muitas coisas que a gente precisa dizer para Deus. Deus, eu quero. Eu sei que eu preciso. Ou muitas vezes eu não quero. Mas eu preciso. Em Romanos ele diz, eu não sei inteiro, tá, esse capítulo, mas ele diz sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Esforça-te. E aí eu não sei falar o resto, mas eu sei que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fico pensando nisso, todas as coisas que eu faço, será que eu tô agradando? Será que essa é a vontade dele para minha vida? O pastor Jonatas nos ensina que nós precisamos perguntar para ele antes de fazer qualquer coisa. Sim. Como é que você vê isso? Porque não é uma tarefa fácil, às vezes a gente faz isso que você tá falando. Faço com a força do meu braço e a coisa não dá. Ah, fiz isso, não deu certo. Aí você coloca nas mãos de Deus e deslancha. Sim. E aí quando a gente vai percebendo isso, você vai cada dia mais deixando na mão de Deus. Eu não tinha o hábito de passar tanto tempo num devocional. Só que aqui eu comecei a ter tempo, né? Eu não tinha tantas atividades, então ok. Depois é tempo de fazer tudo. Isso vira, no começo, é algo que você tem que insistir em fazer. Quando você vê, vira o hábito. Você não consegue ficar mais sem. E aí, naturalmente, você passa a colocar tudo na mão de Deus. Você sente essa presença mais de perto. E em tudo que você vai fazer, ou é gerado paz no seu coração, ou você não fica em paz. E você sabe que esses sentimentos, esses pensamentos não provêm de você. A raiz não está em você. Está no Deus que está dentro de você que te conduz. E você acredita que dessa forma, ainda que no mundo que nós estamos, com as pessoas se comportando do jeito que estão, porque isso é geral e está ficando cada vez pior. E vai ficar cada vez pior. Porque Mateus diz que no final dos tempos os corações se esfriariam. Muito. E assim, ainda assim, você está firme e forte no propósito de que cada um pode construir a sua melhor versão? Pode construir a sua melhor versão. Não é fácil. Mas pode. Pode. Eu tô construindo a cada dia. Porque assim, ó, a excelência, o Bernardinho, o técnico de vôlei, que falou e eu achei sensacional. A excelência é algo móvel. E o nosso Cristo, o nosso Jesus Cristo é excelente. Então como funciona? Você vai construindo, né? Tendo essa mentalidade, entendendo como fazer, aprendendo como fazer, na dependência dele, porque lembra que eu falei, ele precisa estar na equação. Nosso Deus precisa estar na equação. A gente não dá conta sozinho, a gente não banca sozinho essa transformação. Então ele precisa estar na equação. Então com ele nós vamos construindo nas áreas da nossa vida. Só que Cristo é o excelente, é o perfeito, é a excelência. Então quando nós vamos nos chegando próximos, aquilo que nós achamos que é próximo, a excelência se move. E aí a gente precisa alcançar. E a excelência se move, e a gente precisa alcançar. Por isso que o pastor Jonatas fala que tudo que nós vamos fazer com excelência. Porque é para Deus. Porque é para Deus. O que acontece é algo móvel, então ela vai se movendo e a gente precisa se mover junto. Nós precisamos estar neste movimento mais próximos de Jesus e a cada dia melhores. Hoje eu me encontro, na minha realidade instalada, eu vejo, lógico que tem muita coisa que eu preciso melhorar, muita. Mas hoje eu vejo que nesse último ano existe uma nova consciência em mim. E que não dá mais para voltar, não dá mais para pensar como eu pensava antes. Porque algo mudou dentro de mim, é uma nova consciência, entende? Então hoje eu sou muito diferente do que eu era. Mas eu sei que o meu excelente Salvador é perfeito. E eu preciso a cada dia mais estar querendo crescer, amadurecer e ser melhor. E é possível. Com a ajuda dele e sabendo como. O curso é exatamente sobre isso. Porque a minha questão era como? E é isso que eu vou contar no curso. Isso não que dá eu pra dar um conto no spoiler? curso. São muitas aulas, né, Jace, entende? E aí depende da dificuldade e da história de cada mulher para que eu possa ajudá-la. Mas assim, o que eu falo de primeira é você entender quem você é em Cristo. E você desejar essa caminhada. Entende? E nessa caminhada, construindo a sua melhor versão com Deus, vão ter áreas que nós vamos ter que trazer abaixo. Ou seja, vai ter que rasgar o véu. Isso, destruir
para reconstruir. Sim. Porque tem áreas que a gente fala, gente, não tem nem como usar nada daqui. É muito diferente. E aí isso parte da quem te procura, por exemplo, porque agora você vai fazer mentoria. Mentoria. A partir do mês que vem eu estou lançando minha mentoria. Eu já mentorio algumas mulheres, mas realmente agora, devido à procura, eu sou... Porque a mentoria vai acontecer... Desculpa. Agora eu estou realmente me lançando como mentora de mulheres, mas sobre o curso. Tá? Eu tô pensando aqui, sobre a mentoria... As pessoas vão, no momento em que você vai atendê-las, cada um vai contar a sua história, e em cima da história da pessoa, existe um tratamento que é feito com isso, né? Como eu faço? Como eu faço? Mas o curso é para todas? Para todos os tipos de pessoas? Para todos os tipos de problemas? Sim, eu vou atender mulheres. Aí o que acontece? Nesse curso, por exemplo, eu não sou uma terapeuta, tá? Então a pessoa tem que saber exatamente, nós vamos construir, a construção é daqui para frente. A terapia cuida de raiz de problemas, tá? Porque uma terapia, a mentoria é algo fechado, serão 9 aulas. Dependendo, podemos aí aumentar 2 aulas. Tem esse assunto aqui no curso que eu não posso, não preciso, vamos supor, sobre perdão, mas preciso sobre resiliência. Nós podemos trocar as aulas e aí ter esse acompanhamento. Então, nesse primeiro momento é sobre o curso. Agora, se nós percebemos, né, nessa mentoria, olha, mas tem coisas que são lá na raiz, e que precisa de tempo, precisa de terapia. Aí eu vou indicar alguém que nessa área... Para trabalhar juntas, para fazer... Para juntas nós podemos construir essa melhor versão. Fica fácil até depois para tirar uma informação, olha, ela me falou isso, vamos fazer assim, porque juntas vocês conseguem ajudar, né? Melhor. Isso. E nós queremos transformar mulheres, porque é libertador. E já está acontecendo algumas coisas por aqui, né? Algumas mulheres já estão se mexendo para, né, se movendo até você. Muito, muito lindo, assim, o agir de Deus, sabe? Eu passei um ano sabático achando que nada aconteceria. Mas o de repente de Deus acontece. E na realidade não é de repente. Deus nos faz crescer para baixo. Já está trabalhando, né? Criar raízes. E aí Deus vai movendo pessoas para que as coisas aconteçam. Então, eu estar aqui hoje é uma resposta de oração. De tempo de renúncia. Que bom. Daquilo que Deus, no meu secreto, falava comigo. E começa a acontecer. Então, a minha voz sempre será: Pai, eis-me aqui. E juntos, nós podemos reconstruir. Aquilo que eu falei, áreas, vai precisar trazer abaixo. Leva mais tempo, dói mais, tem que quebrar. Algumas áreas, precisa de umas pequenas reformas. E outras, só uma mão de tinta dá. Mas o importante é a gente entender o que Ele espera. E Cristo acontecer em nós. Raquel, você e o Arthur, vocês cuidam de casais. Sim, né? Nós assumimos esse ano ele como pastor de casais e eu juntamente com ele, trabalho de casais. Inclusive eu recebi uma informação maravilhosa, que minha casa será uma célula da igreja. Estou tão feliz por isso e é o pastor Arthur que vai cuidar disso. Eu espero aprender muito com essa célula, porque é muita bênção, né? Muito. Eu nem esperava por isso, eu tenho que agradecer ao pastor Jonatas. Isso é muito importante para mim. Pensando em casais, os casais estão passando... Acho que a maioria das pessoas hoje, ou elas encobrem o que vivem de aparência, ou aqueles escancaram mesmo, porque não querem mais. Aí a quantidade de divórcios que tem surgido são imensas, você sabe bem disso, porque cuida de casais. E quando querem cuidar do relacionamento, e quando querem refazer, eles procuram e falam, nós queremos mudar, tem acontecido muito? Procuram. Principalmente porque nesse momento são casais cristãos. Então eles conhecem a palavra de Deus e sabem aquilo que Deus pode fazer. É aquilo que eu falei desde o começo. A gente precisa reconhecer onde está o problema e ter a humildade e o coração ensinável. Porque é transformador. Se nós não fazemos nada de diferente, nós não vamos ter resultados diferentes. Então, se eu não gosto dos meus resultados, daquilo que eu estou vivendo até aqui, então o que eu preciso fazer diferente para que mude o resultado? Entende? Então, existe essa procura, essa consciência de que Deus pode fazer, mas existe autorresponsabilidade. E mesmo dentro da igreja, né? Nós estamos falando de casais que estão há anos sim. na igreja e passando por problemas. Sim, e entre as questões, e muitas vezes, são questões tão simples. Sério? Falta de diálogo. Isso que eu ia perguntar, citar um exemplo. Falta de diálogo, por exemplo. Porque é chato conversar, né? E nós mulheres, a gente quer conversar
né? Não, vamos ter um diálogo, a gente quer conversar muito. E às vezes o homem não tem essa paciência. E às vezes a gente acha que pequenos probleminhas, deixa quieto, deixa quieto. Então você atribui a comunicação um problema. Pois é, porque pequenos problemas, você entende? Eles se transformam grandes. Uma vez eu ouvi algo do tipo assim, olha, mate um leão enquanto ele é pequeno. Porque depois ele cresce e toma conta da sua savana. Então, se você não resolve pequenos problemas, enquanto eles são pequenos, é muito mais fácil de resolver. Quando eles crescem, aí o casal às vezes chega e fala, a gente quer se separar. Chega num ponto que quer se separar. Ou o marido traz algumas respostas e alguns posicionamentos que a esposa se surpreende e assusta. Nem sabia que você pensava isso. É por isso. Mas por quê? Porque não tiveram pequenos diálogos. Momentos para dialogar, isso. né? Agora, se você vai consertando pequenas situações, elas não se tornam grandes. E aí se torna tudo mais fácil. Mas a presbiteriana, ela tem uma coisa que eu acho linda. Eles têm muitos trabalhos de casais. Sim. Assim como tem só de mulheres, só de homens, tem os de casais. Sim. Esse final de semana teve de senhoras acima de 60 anos. Minha mãe estava maravilhada. Queria Sim. que postasse lá, a Raquel, e falou assim, ó, Coisa me posta linda. aqui com o Jorgito, me posta aqui com o pastor. Queria ver quem curtiu. São os nossos pastores abençoados. A nossa igreja é uma bênção, uma bênção. Então, e ela atende todas as idades, todas as faixas etárias. Tem tudo, tem para adolescente, tem tudo naquele lugar, Meus filhos gente. amam a igreja, as crianças têm tudo. É uma igreja muito estruturada e que atende a todos. E cada um dentro da sua dificuldade, dentro dos seus problemas, né? Nós temos a SAF para mulheres, a Sandra, nossa líder, é uma bênção. Então, nós temos toda uma estrutura para trazer essas mulheres, homens, casais, jovens, adolescentes, jovens mais, né? Jovens mais, com a Lilian, para serem cuidados. Beijo. Um beijo em vocês, queridos. Você sabe que muito estruturada. Eu reclamo muito na cabeça do pastor Jonatas, né? Sou uma pessoa reclamona, que tô aprendendo a lidar com isso. Eu tenho, assim, o maior respeito do mundo por esse homem, como pastor, como pai. Eu tenho um respeito por ele absurdo, porque eu sou grata por tudo que ele faz por mim, porque ele me ajuda, ele me ensina, ele me mostra. Sim. Ele dá risada, tem coisas que ele nem olha mais, fala, não vou nem dar atenção. O que é? Não quero saber. Mas ele mostra caminhos e eu reclamo com ele. Falo, nossa, mas uma pessoa dentro da igreja fazer isso, pastor? Ele vira pra mim e fala assim, sempre com aquela educação, né? Com aquela calma. Melhor estar aqui, né? Sim. Como assim melhor estar aqui com um comportamento desse, fazendo isso, fazendo aquilo, tal? Ele fala assim, nós estamos num hospital. Sim. Estamos todos sendo tratados aqui. As nossas dores, os nossos problemas. Alguns se recuperam e seguem. Sim. Outros ficam na UTI e outros morrem. É a mesma coisa espiritualmente falando, tá todo mundo, porque Deus veio para ajudar esses que estão aprontando, tipo você, assim, ele fala pra mim. Fala, nossa, é muita ajuda. Eu falei sobre muita ajuda, isso Raquel. Ontem, no estúdio da Tati. Um beijo, meninas. Você falou isso? Falei. Eu tava falando sobre isso, porque eu tô fazendo um piloto do projeto Na Mesa com Cristo, lá. Tá. No caso, eu lanço amanhã. Entendi. Aliás, muito boa sorte, viu? Que Deus te abençoe grandiosamente. Será abençoado. Deus me deu temas, palavras. Eu tenho certeza que Deus está nisso, então não tem como ser diferente. Porque Ele estará lá e é sobre a mensagem que eu carrego, não é sobre mim. Então eu tenho certeza. E aí eu estava falando sobre isso. Lá em Romanos 14, nos fala, e essa Bíblia Mensagem, não sei, né, se você conhece, de Eugene Peterson. Não conheço. Ela traz uma... Compre. Sensacional. Ela traz uma linguagem bem para os nossos dias. Em Romanos 14, a tradução, né, a forma que ele traz para nós é exatamente isso. Existe uma mesa onde o anfitrião é Cristo. E nessa mesa não somos nós quem decidimos quem estará sentado. Porque nós não podemos intervir na lista dos convidados dele, do anfitrião. E nem interferirmos no amor do anfitrião por aqueles que estão assentados à mesa. E nem corrigirmos os que estão assentados à mesa. E aí Romanos 14 nos diz, porque quem faz isso é ele, e ele não precisa da nossa ajuda. O que dizer? Então, tem lugar à mesa para todos nós. Para todos nós. Para o momento que nós estamos enfrentando.
Algumas mulheres, elas chegam ao ponto de conquistar tudo que elas desejam, de repente um excelente casamento, uma casa linda, né? Filhos perfeitos, viagens, joias, mas se sentem vazias, se sentem como se tivesse um buraco. Você já ouviu isso, que a gente já conversou sobre isso, e eu ouço muito isso, tá? Tenho várias aí, enfim. Como é que trata isso? Você imagina você olhar para a tua vida, você ter uma vida que aparentemente, materialmente, é uma vida perfeita. Eu tenho tudo que eu preciso. Um carro excelente na garagem, uma casa incrível, filhos, um casamento, né? A minha empresa tá bombando. Mas aí fala, eu não sou feliz. Quando alguém fala isso para você, o que é que você responde? Eu apresento Cristo. Como? É impossível você ter Cristo e você não ser feliz. Porque a Bíblia nos diz que a alegria que Ele traz e dá não depende de circunstâncias. Você tendo ou não tendo, você é feliz. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz, aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco. E quando você fala isso para algumas mulheres, como elas retornam isso para você? Elas recebem essa informação de que maneira? Quando elas chegam em mim para falar sobre isso, elas estão num ponto de me ajuda. Ou seja, elas onde aceitam. Eu encontro. Tá. Entendi. Elas já chegam com o coração aberto. Eu quero saber onde eu encontro. O porquê eu tenho tudo e sinto que não, é como se eu não tivesse nada. Esse trabalho que você está fazendo é uma grande responsabilidade. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Cai na sua conta. Tanto assim que eu me coloco, Jace, como uma mentora cristã. Exato. Porque o meu parâmetro é a palavra de Deus e é Cristo. Você é muito disponível, né? Muito. Eu vi outro dia, achei uma belezinha. As minhas amigas acima de 60. Sim. Eu amo todas, né? Mas tem aquelas que você fala, as mais próximas, né? Então tem a Ana, a Ermita, te amo, Ana. Te amo. Aí eu tô sempre com elas, então eu posto. E aí elas se sentem super felizes porque eu posto, né? Aí outro dia você vira pra mim e fala assim, essa daqui é quem? Fulana, ai, me passa o telefone dela, por favor, eu preciso, né, tal. Aí quando eu fui falar com ela, ela respondeu assim pra mim, é muito gentil isso. Ela é muito atenciosa. Uma igreja toda, um monte de gente atrás, perguntando, falando um monte de coisa. Aí você lembrar de uma pessoa que queria conversar, enfim, um determinado horário. Aí você liga para outra, aí você pede o telefone, aí você retorna. Percebe? Eu cheguei a ligar para a senhora errada primeiro, né? Você sabe. Você não fez isso. Eu vou contar para as pessoas do que você me chama. Não. Eu vou contar. Não. Tão linda, toda fofa. Eu vou contar para as pessoas do que você me chama. Ah, eu sabia que ia dar isso. Então, ela me procurou no final de culto. E queria falar com você. Tinham pessoas conversando comigo e com o meu marido. E ela, né, toda timidinha, assim, sem gracinha, ela chegou, ela falou assim, eu queria falar com você, mas ela viu que tinha gente falando alto. Ela falou, deixa num outro momento eu falo. Só que eu sou nova na cidade, nova não sabe na igreja. O nome das pessoas, eu falei, meu Deus, a senhorinha. E eu fui embora, eu falei, será que era alguma coisa, né, que eu, de repente ela precisava ali naquele momento e eu não atendi. E aí a gente começou a se seguir, né, nas redes sociais, e aí eu vi as fotos das senhorinhas e eu falei, eu acho que é ela. E aí, não, era ela, eu vi na foto. Só que aí o que eu fiz? Eu tentei entrar nos grupos da igreja, não tem foto. Aí eu falei, gente, eu acho que ela combina com Ermita. Eu vou ligar pra Ermita. E liguei pra ela, não fui eu. Ai, minha senhora, me perdoa. Daí que eu entrei em contato com você, eu falei, por favor, me passa o nome dessa senhorinha da foto, porque ela me procurou e eu tô preocupada com ela. A Ermita é minha best friend, você sabia? A Ermita fofura. É minha best. Mas assim, e eu aí achei lindo isso. Interessada, porque eu me interesso mesmo pelas pessoas. Eu achei, a gente tá brincando, Rá, mas isso é muito importante. Ainda mais elas, Sim. que assim, algumas são viúvas, outras são separadas, os filhos já casaram, moram sozinhas, elas precisam dessa atenção. Essa sou eu. Essa é você. E a ideia do Jorgito, do que ele fez no final de semana, né? Ele trouxe para a igreja, assim, o que fez bem para aquelas mulheres. Eu cheguei para ele e falei, Jorgito, minha mãe chegou diferente na minha casa. Eu fui falar para ele, deu uma engasgadinha, uma vontade de chorar, porque minha mãe estava feliz, Raquel. Que coisa linda. Então, né? O trabalho de Deus é tão lindo, as coisas de Deus são tão bonitas, leves, emocionam. Eu tenho vontade de chorar por um monte de coisa. É por isso que Jesus fala, deixa o seu fardo, que é tão pesado, porque a vida é pesada. E a gente não precisa trazer mais peso para a vida. Então Jesus diz, tragam a mim os fardos de vocês, que é tão pesado, e troquem pelo meu, que é leve e é suave.
Viver Cristo é leve, é suave. Não por força, diz a palavra de Deus, nem por violência, sabe? Eu quero ser melhor, eu preciso. Não, mas pelo meu espírito. O que eu preciso é estar neste lugar, nesta presença. E as demais coisas me serão acrescentadas, a vida se torna leve. E é essa leveza que eu quero trazer para as mulheres. É o como, entende? É o como. E em breve eu quero gravar o devocional na mesa com Cristo. Porque quando eu lancei, algumas mulheres da minha cidade, de Rio Claro, outras mulheres de Piracicaba, vêm ministrar para nós. Só que esse momento é presencial, né? Então não E tem aí, como eu como ir. seria um devocional da mesa com Cristo? Como seria feito? Seriam Você? 6 reflexões, porque é assim que será. Tem começo, meio e fim. Né? Então, são 6 reflexões, 6 tempos de mesa, de partilhar o pão, experiências, nossa fé, nos fortalecermos. E depois, nós finalizamos e eu abro para mais mulheres, mais 6 semanas, tá? Mas é presencial. E aí são 6 devocionais. Então, o que eu penso? Eu não vou conseguir ir para todos os lugares e atender as 6 semanas, né? De repente, aí eu vou abrir uma agenda para começar a ir nas igrejas, mas eu vou ministrar uma aula. E aí eu gravo as outras para que as mulheres que desejarem esse devocional, desejarem esse devocional, possam ter acesso e aprenderem a fazer o seu devocional e terem esse momento a sós com Cristo. Esse devocional é como o que o pastor Rafa faz, o pastor Jonatas, eles fazem devocional e eles postam. É esse tipo de... Na mais realidade, ou menos nós vamos isso? ter o tempo, né, que vai ser presencial ali, onde as mulheres podem falar, eu vou ministrar, cada uma vai falar da sua dor e juntas nós vamos nos fortalecer. E no segundo momento, sim, eu quero gravar e serão aulas um pouco maiores, né, de toda a minha reflexão, daquilo que Deus me deu, para que elas possam ter esses momentos em suas casas. As mulheres conseguem falar das suas dores na frente de outras mulheres? Tem Elas conseguido. conseguem? Eu acho que o próprio Deus traz essa confiança e a gente combina muito. O que é falado aqui, morre aqui e de fato não sai. Raquel, as coisas de Deus, elas merecem muito mais tempo. Sim. Mas eu precisaria de muitas horas aqui para entender tudo que você está falando, que é de uma beleza enorme e de uma profundidade, né? Para a gente poder falar mais. Sim. Mas eu quero te agradecer muito, agradecer a sua disponibilidade de vir, agradecer a sua delicadeza em colocar certas questões, apresentar o curso, porque eu sei que muita gente vai precisar disso, vai querer saber. Eu pensei numa coisinha, uma brincadeira, rápida. Não, fica tranquila. Eu vou te falar 3 palavras. Não, tava calma até agora, não. Não começa. Vou falar 3 palavras e você me fala o que vem na sua cabeça. Uhum. Tá? Tá bom. Baseada no curso, porque é importante para todas nós mulheres. Vamos lá. Posso? Pode. Autoestima. Ela se constrói. Não terceirize a sua autoestima. No curso eu falo sobre isso. É como uma planta. A planta é a florzinha, é a nossa autoestima. Mas para que a flor fique bonita, você precisa cuidar do solo. Adubar, cuidar do solo, manter esse solo. Então a primeira palavra, autoestima, qual é? Você cria a sua autoestima. Você gera a sua autoestima. Tá. Não terceirize. Não terceirize. É sua responsabilidade. Tá. Então você precisa, para essa florzinha estar bonita, você precisa cuidar do solo, adubar, colocar no sol. Tá. Dá trabalho. Mas quando você cuida do solo, naturalmente a sua autoestima cresce. Certo. Então não terceirize, é responsabilidade sua construir a sua autoestima. Então, autorresponsabilidade. Aí você olhar para você e falar, o que eu posso fazer? Meninas fazem aquilo que querem. Mulheres fazem aquilo que precisa ser feito. Perfeito. Perdão. Decisão. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme te receber aqui. Eu queria muito mais, queria entender, aprender, falar, enfim. Mas a gente só tem esse tempo. E eu quero agradecer muito a você aí de casa que ficou com a gente até agora. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Ative o sininho para receber as notificações. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!